Olá, seja muito bem-vindo, vem aqui bater um papo com a gente porque temos novidade. Estamos aqui com um novo especialista da Jolivie que vai te trazer uma nova visão sobre o cuidado, sobre o autocuidado. Doutor Uronal, queria que o senhor começasse explicando pra gente, pra quem está nos assistindo, por que o senhor é um médico de saúde? Porque a gente acha que médico foi feito para tratar doença. É, bem diferente. Nós na faculdade, nós só estudamos doença. Durante a pós-graduação, a residência, a gente só estuda doença. Nos congressos, a gente só vai em congressos de doença. Eu sou ortopedista. Eu ia para congresso 2, 3 vezes por ano só para estudar como tratar doença. Querer que o médico cuide de saúde é pedir para ele voar, para ele fazer uma coisa que ele não foi preparado. A medicina é tratamento de doença. Mas existe um outro lado que é o desenvolvimento da saúde, tá? Que não tem a ver com a medicina porque ela não faz tratamento. É o desenvolvimento da sua saúde. E eu estou seguindo, eu estou largando cada vez mais a medicina da doença. Não vou largar nunca, mas eu já diminui bastante para me dedicar a essa outra área, que é ajudar as pessoas a terem saúde para não ficar doente. E ao ter, quanto mais saúde tem, menos doença vai ter. E dá claramente para a gente ter uma longa vida sem nunca ficar doente e morrer sem ficar doente. É isso que busca a medicina da saúde. Doutor, o senhor já está nesse caminho, conversamos um pouco, o senhor já está nesse caminho já tem algum tempo. Qual foi a virada? O que te fez atinar para esse lado, doutor? Uma bendita hérnia de disco. Oh, meu Deus. A segunda hérnia de disco. Quando eu tive... Na verdade, eu sempre não estava 100% satisfeito com a minha vida, com as coisas que eu fazia. Eu não sabia bem o que era. Então, eu era o eterno buscador. Fazia cursos, tudo que é tipo de curso eu fazia. E daí eu tive uma hérnia de disco com 35 anos. Uma hérnia lombar, fui operado, escolhi o melhor cirurgião de Porto Alegre. Maravilha. 10 anos depois, outra hérnia de disco. Já dizia Einstein, né? Aquele que faz a mesma coisa vai ter sempre os mesmos resultados. Só que daí já estava aberto para a saúde. E meus colegas da clínica assim, não, vamos operar, olha aqui, tem que operar. Eu vou curar sem cirurgia. Não tem cura? Tem. Não sei como, mas vou. 6 meses depois eu curei. E daí eu mudei. Eu não quero mais ter doença. Eu não quero mais ter dor na minha vida. E daí eu comecei a aplicar aquilo que eu fazia academia, comecei a melhorar a alimentação, comecei a fazer meditação. E a minha saúde foi se desenvolvendo. E uau, isso aqui é diferente. Eu pesava 81 quilos. Fui diminuindo, voltei ao peso que eu tinha quando tinha 20 anos. Eu comecei a ganhar massa muscular, eu comecei a ficar mais tranquilo. E daí eu comecei a fazer palestras sobre como as pessoas podiam fazer isso. E aí começavam a me chamar para fazer palestras de como ganhar saúde. E até que um dia eu disse, não, mas não adianta fazer uma palestra, as pessoas saem daqui motivadas, amanhã eles tem que ter uma coisa continuada. E é por isso que eu estou vindo para a Jolivie. Porque aqui existe a possibilidade de eu trazer esses temas para vocês assistirem e que terem continuidade, para que vocês possam assistir, mudar, assistir outra coisa, mudar e com isso criar um processo evolutivo de saúde. Doutor, para que as pessoas, para quem está nos assistindo, para que ele consiga se identificar, minha primeira pergunta é justamente essa. Quem tem uma doença deixa de ter saúde? Por quê? Eu sei que quem está do outro lado carrega um peso de um diagnóstico. Tem um diabetes, teve uma ponte de safena, tem um Parkinson e daí a pessoa acaba sendo totalizada por essa doença. Quem tem doença deixa de ter saúde? Vamos começar quebrando paradigmas. Certo. Não existe doença. Como assim? Não existe doença. A doença não existe. Só existe saúde. Ora, se o indivíduo está 100% saudável, ele não tem nenhum mal-estar, nenhum desconforto, nenhum problema. Ele está 100% saudável. Onde é que está a doença? Não existe doença. Aí ele começa a perder saúde. Quando ele começa a perder saúde, as células do corpo, as 10 trilhões de células do corpo também perdem saúde. Não vai perder saúde só no dedo.
Perde a saúde, o corpo é uma coisa integrada. E quanto mais saúde ele perde, mais as células sofrem. Aí tem uma diferença. Nós biologicamente somos diferentes. Nós temos a impressão digital diferente. Nós temos as configurações faciais diferentes. Nós somos 7 bilhões de pessoas diferentes. Cada um tem uma biologia diferente. Então, digamos, 100 pessoas perderam saúde. 30% de saúde. As células não perderam 30% igual. Algumas pessoas perderam 80% da saúde do pâncreas. Outros perderam 80% da saúde do coração e perderam só 2% da saúde do músculo. Biologicamente, nós somos diferentes. Então, resumindo, a gente perde saúde, altera todas as células do corpo e alguns começam a aparecer sintomas maiores. Aí o médico da doença olha e diz assim, isso aqui é pressão alta. Pá, um rótulo em cima. Você tem pressão alta, vai ter que tomar remédio pro resto da tua vida, porque pressão alta não tem cura. Daqui a pouco entra no consultório um outro que perdeu 30%, show no pâncreas, isso aqui é diabetes, rótulo de diabetes em cima. Então, existe doença? Não, porque a pressão alta é a perda de toda a saúde, na qual o coração perdeu um pouquinho mais. E daí a gente fica focado na pressão alta, tomar remédio, a pressão cada vez fica pior, não cura nunca. Bom, aí olhamos de novo para a saúde. Perdeu 30%, teve dezenas de manifestações. Eu perdi a saúde e tinha dores de coluna. Então, muita gente tem isso. Aí eu esqueci das dores da coluna e comecei a melhorar toda a saúde de todas as células do corpo e a saúde do corpo foi melhorando, e daqui a pouco, pum, passou a dor de coluna. Cadê a doença? Mas eu não estou tratando. O que acontece com os participantes desse programa? Eles entram para melhorar a saúde, mas todos eles querem emagrecer, querem diminuir a pressão, querem tratar alguma doença. Ninguém, olha, 1% das pessoas vêm me procurar assim, eu estou bem, mas quero ficar melhor. Ninguém procura. Então, se você tem algum problema, é a média, é a maioria. O que vai acontecer? Enquanto estiver comigo, com essas ideias, naquele momento tu vai esquecer teu médico. Ele é importante, continua com ele. Mas naquele momento tu vai esquecer a tua doença, vai esquecer o teu médico e vai focar na tua saúde. Vai começar a melhorar a tua saúde com os recursos que eu vou ensinar para melhorar a saúde. Recursos baseados em evidência científica, nada de invenção. Tudo tem trabalho científico para isso. E à medida que tu vai melhorando a saúde, o que vai acontecendo? Vai diminuindo as doenças, vai diminuindo. Além de diminuir, chega um momento que quem tem pressão alta começa a ficar tonto. E acaba ficando tonto porque a pressão está 8/6. Porque o remédio está baixando a pressão dele que já está curado. Entendi. É olhar para a saúde. É focar na saúde. Ao menos, em algum momento, tu vai lá no teu médico, rever os teus medicamentos. Tu não vai largar os medicamentos de uma hora para outra sem uma... A medicina da saúde, ela não contraria a medicina. Ela rouba o paciente da medicina, mas sem contrariar a medicina da doença. Mas a medicina da doença é importante, porque se não tivesse o tratamento para pressão alta, o indivíduo ia ter um AVC. Então tem que tomar remédio. Só que vai tomar remédio até recuperar a saúde. E recuperar a saúde é possível. Nosso encontro hoje é rápido, a gente já está terminando, eu tenho só mais uma dúvida para o Dr. Uronal, porque inclusive ele vai estar acompanhando você agora aqui também na Jolivie. Uma dúvida para a gente terminar. Doutor, mas não parece lógico que quanto mais anos eu vivo, eu tenho um processo natural de perder saúde? Perder saúde é uma sentença para quem está envelhecendo, para quem está amadurecendo? Tu falou 1 minuto? Eu vou precisar 1 hora. Dá só um gostinho para quem está vendo. Então, em primeiro lugar, assim, não existe a necessidade de perder saúde após os 30 anos, que é quando a medicina da doença diz. Aos 30 anos a gente começa a perder massa muscular, começa a diminuir os hormônios e começa a aumentar a gordura e isso aí começa a gerar doença. Na verdade, o que causou a perda da massa muscular, a perda dos hormônios, o acúmulo de gordura? A diminuição do investimento da saúde.
Até os 30 anos, o jovem sacaneia o corpo e o corpo meio que se adapta. Mas depois dos 30 anos, não consegue mais. E daí a perda de saúde é consequência dos danos acumulados que nós fizemos no nosso corpo. E das omissões que nós fizemos no nosso corpo. Quer dizer assim, tá, eu não vou para a academia, vou ficar sentadinho aqui, daí não vou fazer nenhum dano. Não, o corpo precisa de exercício. Então, a omissão também causa dano no corpo. E os danos que vão se acumulando vão gerando cada vez mais perda de saúde, e essa perda de saúde vai gerando mais doença, e vai, pior que envelhecer, é acelerar o envelhecimento. E toda vez que se acelera o envelhecimento, causa aquele dano horrível de chegar aos 60, 70 anos cheio de problemas, cheio de dores, em sofrimento, e vai gerar aquilo que ninguém quer, mas acontece com todo mundo. Aconteceu com meu pai, aconteceu com a minha mãe. Sofreram alguns anos antes de morrer. Aquele sofrimento é plenamente superável. Então, se eu não antecipar meu envelhecimento, se eu permitir que meu envelhecimento aconteça de uma forma natural, eu vou chegar aos 90 anos sem nenhuma doença. E daí vou falecer com 100, 110, 105, sei lá quantos anos eu vou falecer, mas sem sofrimento. Então, se vocês acompanharem, nenhuma pessoa que morre com muita idade, por alguma vantagem biológica que elas têm, elas sofrem. Só sofrem as pessoas que morrem, que antecipam a morte, que antecipam o envelhecimento. Perfeito. Não antecipe o envelhecimento, não antecipe a morte. Para isso, quem está em sofrimento agora, que tal mudar o olhar e olhar para a saúde? Olhar para a saúde que ainda está aí com você. Sobre isso que a gente vai falar e muito mais, tem um exercício, um tipo de exercício que todo mundo condena aí fora, mas o Dr. Uronal vai falar para você que é uma balela e que você deve investir. Para isso é só continuar com a gente. Certo, doutor? Certo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco, viu? Obrigado por estar junto com vocês e para todos vocês uma super saúde. Uma super saúde. Até mais. Tchau, tchau.